e etc., porque vai começar agora. Pronto, já está valendo, viu? No AVA. Tudo está no AVA, Daniel. Daniel, foi Daniela. Daniel, tudo está no AVA. Tudo, sempre o AVA. AVA cabuloso da gota. Eita, agora, eu não sei se eu estou compartilhando. Deixa aqui. Eu estou apresentando. Vamos lá. Enfim, então, vocês viram, né, aquela introdução a vetores, matrizes, né, polinômios, e é importante que vocês observem que cada um daqueles objetos, eles têm tratamentos específicos, né? Você, por exemplo, define uma divisão polinomial, mas você não define uma divisão de matrizes ou uma divisão de vetores. Não existe essa operação. Então, cada um desses objetos matemáticos tem suas especificidades. Só que todos eles, para certas operações, para certas relações, né, eles podem ser tratados da mesma maneira, né? E a gente viu isso, começou a construir um ferramental matemático, né, começou a procurar quais são as relações entre esses diferentes objetos, vetores, matrizes, polinômios, nos quais podemos fazer essa, digamos assim, essa substituição, ou que a gente pode utilizar as mesmas ferramentas, estratégias, ok? Isso aí a gente começou a construção na semana anterior com o professor Emerson, quando ele começou a construir um espaço vetorial, né? Um espaço no qual uma série de regras, uma série de operações, uma série de relações podem ser estabelecidas. E aí a gente vai começar agora um estudo sobre as transformações, tá certo? Que é um tipo de operação, né, um tipo de relação particular que existe entre esses objetos. Aí a gente vai chegar à conclusão que trabalhando com transformações, no âmbito de transformações, tanto faz a gente ora usar polinômio, ora usar matrizes, enfim, eles têm o mesmo comportamento, a mesma forma, tá? Eles são isomórficos, tá bom? E aí a gente vai falar, então, sobre uma breve introdução do que são, o que são transformações, como é que a gente enxerga transformação, tá? Vai se especializar, né, aprofundar um pouco mais no que é uma transformação linear, tá bom? Depois vai falar um pouquinho sobre composição, aquela ideia lá, mesma ideia que a gente tinha lá em funções, né, composição de funções, a gente vai ver um pouquinho sobre a composição de transformações e como obter uma transformação inversa, tá bom? Observe que é sempre relacionado aqui, ó, a transformações lineares, tá bom? TL é transformação linear. Depois a gente vai analisar dois conceitos de grande importância, né, que é o núcleo e a imagem de uma transformação linear e o importantíssimo teorema da dimensão do núcleo e da imagem, tá bom? E aí, com base nessas informações, a gente vai conseguir definir o que é a singularidade e o isomorfismo. Eu falei antes, né? Que é isomorfismo. E também a gente vai, na sequência, falar um pouquinho sobre bases e a relação entre bases, transformação lineares, e vai falar duas vezes, olha, vamos falar duas vezes sobre similaridade. Na verdade, a gente vai falar uma vez, eu acho que vai falar meia. Beleza? E aí acaba. Aí a gente vai fazer prova, tô brincando. A gente vai para o próximo assunto, que vai ser a autoestrutura dos operadores. Tá joia? Tá muito rápido, pessoal? Tá dando para acompanhar? Professor, só uma ótimo. pergunta. O senhor vai dar todo esse assunto da questão de transformação linear hoje, ou o senhor vai dividir nessa aula e na próxima? Eu acho que vão ser duas aulas, eu acho. Tá Como certo. eu converso bastante água, é possível que se estenda a 3. Mas eu vou tentar ficar em só 2 mesmo. Tá bom? Tá, até mesmo a gente ter um tempinho para fazer exercício, conversar, tá bom?
Tranquilo. Bem, ó, são 46 slides, ó. É muito slide, meu Deus do céu. Ô, professor. Oi. Quem é que me chama? Giovana, em relação à prova que o senhor comentou, esse assunto vai também entrar no assunto da prova que a Emerson estava comentando, que vai ser depois do feriado. Eu não sei se vai ser depois do feriado com 100% de certeza. Está a tendência que seja. Mas certamente esse assunto vai entrar também. Então, a gente fez essa ideia de dividir, né, os assuntos, três tópicos, 3 assuntos, para cada um, digamos assim, das unidades, dos exercícios. Então, o primeiro exercício vai ter o material que vocês viram com o professor Cláudio, com o professor Emerson e comigo. Aí, no outro, a mesma coisa, na segunda parte do curso. Tá certo, obrigada, professor. Vocês vão me aturar mais um pouquinho. Olha, porque eu acho que essa foi uma questão que vocês ficam perguntando, né, insistentemente, para que serve álgebra linear? Primeiro para fazer a vida da gente ser muito feliz, pelo menos a minha. Quando eu resolvo uma questão que bate com a do livro, com a resposta, eu fico com uma alegria infinita, né? Mas a gente, assim, por opção, pode utilizar também, né, a álgebra linear para fazer uma série de outras coisas, assim, de pouca relevância, né? Por exemplo, quem é da área de computação, né, das engenharias elétricas, vocês poderão, se quiserem, cursar uma disciplina chamada de processamento digital de imagens. E nessa disciplina, né, vocês vão ver que, para a gente fazer uma rotação de uma imagem, né, um cisalhamento, alguém aqui mexe com programa gráfico, com Paint, sei lá, pega a foto, aumenta, diminui, roda, tira os olhos vermelhos, né, aquele negócio que fica o olho vermelho, dá aquele Photoshop bonito para postar lá no Instagram, para diminuir a barriga, né? Pronto, todas aquelas coisas, elas são feitas, né, por meio de técnicas de álgebra linear, mais especificamente com transformações lineares. Essa rotação que vocês estão vendo aqui nesse rapaz não muito feliz, né? Acho que ele tirou nota baixa em álgebra. Essa rotação que foi feita aqui e essa daqui, ela foi feita exatamente utilizando aquela matriz de rotação, vocês devem lembrar, lá de geometria analítica, né? Seno, cosseno e tal. Pronto, aquela matriz de rotação, exatamente aquela matriz que promove essa rotaçãozinha nesse rapazinho aqui, nessa foto desse rapazinho um pouco triste, tá certo? A gente também tem, ainda na área de computação e na área de... Eita, gente, deixa eu fazer logo uma ressalva aqui. Eu vou pedir infinitas desculpas aos nossos nobilíssimos amigos que cursam mecânica, né, e que cursam civil, tá bom? Eu sou engenheiro elétrico e de computação. E aí, tudo que eu conheço é de engenharia elétrica e de computação. Eu procurei vastamente algumas coisas de aplicações de álgebra para engenharia civil, e eu encontrei bastante coisa, só que eu não entendi absolutamente nada, tá certo? Então, para eu não ficar falando de coisa que eu não entendo, eu preferi não apresentar aqui. Mas aí eu vou pegar uns textinhos, né? Vou resumir umas coisinhas, vou jogar lá no Ava, e quem quiser ler para tentar entender, porque eu não vou explicar, pode dar uma olhadinha para ver se motiva, tá? Para ver se acha interessante e aplica esses conceitos de álgebra mais futuramente, tá bom? Então, eu vou pedir data vênia aí, pedir desculpa ao pessoal de civil e de mecânica, porque eu não vou apresentar muitas aplicações, na verdade, não vou apresentar nenhuma aplicação nessa área. Bem, voltando para o pessoal agora de computação e das elétricas, vejam só, uma outra área que a gente usa bastante esses conceitos de transformação é a criptografia.
sei se vocês conhecem o termo de criptografia, que é aquele da gente pegar uma informação que está limpinha, né? Tá, todo mundo entende, e fazer um embaralhamento, transformar aquela informação que todo mundo entende em uma informação que ninguém entende, nem mesmo o computador. Se a gente não tiver uma senha, a gente não consegue desfazer, né? Não consegue abrir aquelas coisas, não consegue abrir aquele conteúdo, tá certo? Só quem tem a senha é que consegue fazer a transformação inversa. Então, a criptografia, ela pode ser, né, uma das aplicações aí das ideias de transformação. Então, um exemplo bem simples, e que foi uma das primeiras técnicas documentadas de criptografia, foi uma cifragem de substituição do código de César. César né, da Xerox não, tá? É o César lá do Império Romano, nosso amigo César Augusto César, que não é o cantor também, né, o imperador romano. Enfim, quando ele queria mandar uma mensagem para os generais e não queria que ninguém soubesse, ele, ao invés de escrever, né, o texto em latim, que era a língua dele, ele ficava, trocava as letrinhas. Então, ó, quando ele queria escrever a letra A, ao invés de escrever a letra A, ele escrevia a letra E. Ao invés de escrever a letra B, ele escrevia a letra F. Então, quando o danado do espião lá ia ver, ele não ia entender bulhufas, né? Porque tava, puxa, o que é que tem a ver A com E? Enfim. E somente o coleguinha dele, os generais e tal, é que entendiam, né, que estava havendo uma troca, estava havendo uma substituição, tá certo? Então, a gente pode fazer isso aqui, ó, promover essa transformação simplesmente com uma soma. Tem uma matriz associada lá aos números, né, das letras, né? A gente codifica as letras em números e simplesmente a gente, olha, soma, né, um determinado valor, no caso aqui 4, a todas as letras, a toda a representação numérica das letras. E a gente tem uma transformação. Da mesma forma, né, um pouco depois, foi feito um embaralhamento, né? O que era A vira Z, o que era Z, vai trocando a ordem das palavrinhas. Tipo assim, ó, a gente tinha as palavras A, B, C, quando a gente multiplicou ela por essa matriz aqui, ou seja, a gente promoveu uma transformação, a saída foi esse textinho aqui, né? Ele foi, a gente chama de embaralhado e transformado, não transformado. Eita, palavra bonita aqui, viu? Vocês vão encontrar muitas, tá, gente? E depois vocês, se puderem, me avisem esses erros de português que foram apresentados aí, que vocês verificaram. Essa representação que eu estava falando, numérica das letras, elas foram, digamos assim, como é que eu posso dizer? Elas foram normatizadas, né, mais recentemente, né, agora nessa época que a gente tem computador, com um chamado de código ASCII. Tá vendo? Então, ó, cada letrinha, A, B, C, D, tem uma representação numérica, tá bom? Ora de 7 bits, né, que vai de 0 a 128, e hora que vai de 0 a 127, e hora que vai até 255, 0 a 255, 8 bits, tá certo? Então, é assim, a gente pega a letrinha, toda vez que você vê uma letrinha, você pega ela, olha na tabela, então o número do A é 65, se for o maiúsculo, se for o A minúsculo, é o 97, ok? Então, tem essa relação aqui entre letras e números, e é assim que a gente pode, obviamente, fazer a multiplicação aqui matricial, né? Que não faz nenhum sentido a gente fazer essa multiplicação com as letras. Não vai dar 1 vezes A é A, 2 vezes A é o quê? Bem, ainda na parte das elétricas, mas eu acho que vocês viram isso em física, não é? Ou vocês vão ver em física, não sei, eu não lembro mais o que é que se vê em física no ensino médio. A gente tem as leis de Kirchhoff, né, que é uma lei, né, que fala sobre análise de circuito da conservação de energia, que fala mais ou menos que a soma, né, das correntes elétricas do circuito é zero,
negativo é zero. Então, tudo que entra, sai, tudo que sai, entra, enfim. E também a soma dos potenciais, né? A soma dos potenciais aqui também tem que dar zero. Então, isso aqui preservando a energia. E é através desses duas leis que a gente pode estabelecer um sistema de equações lineares. Linear porque não tem nenhum termo quadrático, cúbico e etc. Então, a gente consegue encontrar, colocando aqui, por exemplo, as variáveis I relacionadas à corrente, né, I1, I2 e 3, a gente pode estabelecer uma série de equações lineares, né, relacionadas com a tensão, né, elétrica, né? A gente sabe que a tensão está relacionada com a resistência, ou a gente vai ver em elétrica bem lá na frente a impedância, e a corrente que existe passando naquele circuito, naquela malha e tal. Enfim, o fato é que, dado que a gente consegue estabelecer um sistema linear de equações para encontrar ou a corrente ou a tensão em uma determinada circunstância, a gente consegue fazer essa representaçãozinha aqui. Eu acho que vocês viram isso bastante com o Maciel, não foi? Eu lembro que eu estava lá, eu vi, ele transformava isso daqui nisso daqui, né? E aí via lá como fazia o escalonamento, via se o sistema era possível, era possível determinado, possível indeterminado, ou se o sistema era impossível, né? A gente podia usar o determinante para verificar essas questões, né? A gente podia também verificar se as equações eram linearmente dependentes ou independentes, né? Tem uma série de ferramentas que a gente observou para matrizes, né, que a gente relaciona com o sistema linear de equações. E a gente pode aplicar, né, esses conhecimentos para resolver alguns problemas que nós temos, né, relacionados aí a circuitos elétricos. E também, olha aí, a gente consegue fazer a mesma coisa em robótica, né? Quando a gente, por exemplo, quer fazer aqui é um braço, tá? Pode não parecer, mas isso é um braço mecânico, um braço robótico. Aqui, ó, são as juntas, e aqui é onde encaixa o negocinho, tipo uma solda, ou uma mão, né? Uma garra, uma mão não, é uma garra, sei lá. Né? E aí a gente, vendo aqui as dimensões, os ângulos e tal, então a gente pode determinar, o braço, faça isso, faça aquilo, suba, desça, vá para trás, vá para frente. A gente pode mandar essas informações, né, para o braço. E também a gente pode modelar, a gente pode analisar todo esse tipo de movimentação, utilizando também aquela nossa velha matriz. Cadê? A matriz de rotação, ó. Matriz de rotação, e aqui uma matriz de deslocamento em um dos eixos, obviamente, né? Tipo, o braço está vindo para cá ou para cá, para cá ou para cá, para cá. Aqui a gente tem braço desce, não, braço sobe, braço desce, braço sobe, braço desce, relacionado a esse ângulo. E aqui, braço desce, braço sobe, desce, sobe, para cima, para baixo, relacionado a esse ângulo aqui. Beleza? E tudo isso aqui, ó, pode ser, ó, modelado, né, e certamente enviado ao braço robótico por meio do sistema computacional, simplesmente por meio dessa composição de transformações, que nada mais é do que um produto de matrizes, tá certo? Aqui é a translação, que é esse primeiro, aqui é a primeira rotação do antebraço, tá certo? E aqui a segunda rotação do braço propriamente dito. Joia, gente? Então, a gente percebe que, utilizando os conceitos de transformação, principalmente de transformação linear, a gente consegue modelar, né, e resolver problemas de várias áreas, né, da nossa engenharia. Tudo bem, essa ideia de modelagem, vocês entendem bem o que danado é modelagem? Acho que sim, né? Quando eu falo que é uma modelagem de alguma coisa, alguém não entende?
Deixa eu ver se no chat... Ixi, meu Deus, é muito comentário, vou ver não. Bem, eu imagino que vocês entendam. O que é modelagem? Vê só, tipo, quando vocês viam lá aquele sistema do carrinho em física, né? Aí o carrinho tá parado, ele começa a ganhar uma velocidade dada a uma aceleração, porque ele foi movimentado por uma força. Então, a gente consegue representar, né, aquele fenômeno que a gente está observando por meio de um modelo. E aí a gente chama isso de modelagem. Então, a modelagem é a criação de um modelo para representar, para caracterizar um determinado fenômeno ou determinado processo, tá bom? Então, por exemplo, o braço mecânico, o comportamento de um circuito elétrico, enfim, a rotação, né, uma transformação, uma modificação numa imagem. Então, tudo isso é feito através de uma modelagem, tá bom? Todas essas coisas são feitas por meio de modelos. E esses modelos, né, comumente, eles podem ser analisados e, digamos assim, resolvidos, né, se a gente conseguir estabelecer um nexo, um problema nele, ele pode ser resolvido utilizando técnicas de matemática, de álgebra, de cálculo, de geometria, de análise, enfim. Beleza? Então, é isso que eu quero falar quando trato de modelo e de modelagem. Tá bom? Então, para a gente conseguir resolver qualquer problema em qualquer uma dessas áreas, é importante o quê? É importante que a gente não saiba, ou que a gente não desenvolva um ferramental específico para uma determinada área. Por quê? Porque se eu disser, bicho, essa matriz de rotação aqui serve para você rotacionar imagens. Aí quando você for ver o braço robótico, e presta também, e pode também, né? Aí a matriz lá serviu para você resolver algo relacionado à criptografia. Aí depois eu digo, rapaz, resolva uma coisa relacionada a códigos. Aí você, meu Deus do céu, e pode usar a mesma coisa também, Pode, pô. Por quê? Porque os conceitos que a gente está desenvolvendo não são conceitos de criptografia, de códigos, de robótica, de elétrica, de civil, de mecânica, são conceitos genéricos, são conceitos mais abstratos, beleza? Por isso que o pessoal vem insistindo muito, eu acho que tem uma corrente muito forte na academia, tentando voltar, né, a gente ter uma formação, principalmente básica, de cálculo, de geometria, de álgebra, algo mais genérico, não aplicado, né? É importante essa generalização, não, perdão, essa abstração, para que a gente, quando for somar 2 bananas com mais 2 bananas, deem 4 bananas, e quando a gente tiver que somar 2 maçãs com mais 2 maçãs, a gente vai dizer que não sabe, porque, olha, eu só aprendi a somar banana, beleza? Então, essa abstração de somar 2 mais 2 igual a 4, independente do contexto, ela é muito necessária. E para isso, gente, para que a gente construa essa abstração, é importante que a gente entenda na verdade são vários, mas duas estruturas, né, da matemática de grande relevância, que é a definição e os teoremas. Vocês devem saber muito bem, eu vou falar aqui só para registrar, tá bom? Mas uma definição, basicamente, ela é necessária para que todas as pessoas que vão se envolver ou que vão tratar naquele assunto, elas utilizem a mesma nomenclatura, né? Elas entendam quais são os objetos, né, que aquilo fique bem estabelecido. Objeto A, objeto B, objeto C, enfim, fique uma coisa definida. Não gere o que a gente chama de dubiedade, né? Ou, enfim, multiedade, que é quando uma pessoa lê um negócio e acha que é uma coisa e a outra pessoa acha que é outra coisa. Ou ainda a mesma pessoa, digamos, ela tem transtorno bipolar e um dia ela acorda e acha que dá para somar polinômios, no outro dia ela diz que é impossível somar polinômios. Enfim, não pode, né? Então, se pode, pode. Então, é definido desse jeito.
E o outro, que é o teorema, né, que a gente vai ver alguns também, o teorema ele é utilizado para a gente encontrar relações entre os objetos, tá certo? Por exemplo, todo mundo já aprendeu a fazer a dividir dois números, né? Todo mundo sabe dividir dois números. Pega, sei lá, 4 dividido por 2, aí tem o resto, quer dizer, tem um quociente e tem o resto, né? Então, essa divisão é fácil de fazer, é muito, muito tranquila. Será que a gente consegue dividir polinômios? A gente utiliza a mesma estrutura, a gente faz do mesmo procedimento, né? Sim, a gente faz. Tem certeza, Paulo Hugo? Tenho certeza. Como é que tu prova que pode fazer do mesmo jeito? Então o teorema, né, é um resultado que a gente tem, né, que a gente encontra relação entre objetos, que é provável, tá bom? Então, toda vez que a gente apresentar um teorema, é necessário apresentar uma prova, tá certo? Para que todo mundo tenha a segurança de que aquela relação, ela é válida, tá bom? E existem vários hoje, tem corolário, né, tem proposição, enfim, tem conjectura, mas isso a gente deixa para uma outra conversa. Então, vamos parar de enrolar e vamos para ver o que é uma transformação. A ideia de transformação, ela, digamos assim, ela generaliza aquele conceito que a gente tinha lá de cálculo 1 de função. Vocês lembram? Alguém lembra aí, me ajuda, como é que a gente definiu o que é uma função lá em cálculo 1? Alguém vai me ajudar? Para cada valor de x, vai ter um valor y. Que conversa é essa, menino? Que cada valor x tem um valor... E se eu usar z e w? Para cada domínio, há um contradomínio. Então existe um domínio, a função caracterizada assim. Existe um conjunto chamado domínio, um conjunto chamado contradomínio, né? E uma regra de associação, né? Que leva elementos do meu domínio para elementos... Eita, melhor fazer aqui no... Né? A gente tem um conjunto chamado domínio, um conjunto chamado contradomínio e uma regra, um mapeamento que leva esses elementos do domínio para elementos do contradomínio. Beleza? Agora, é qualquer mapeamento que a gente pode dizer que é uma função? Não. Aqui, por exemplo, esse caso aqui, né, que a gente tem o domínio contra domínio, isso aqui não seria uma função, porque a gente está tendo um elemento que está sendo mapeado para dois elementos distintos do contradomínio. Beleza? Então, unívoco, né? Não. Nesse caso, ele é dúbio. A gente não sabe o que é. Ele ora é uma coisa, ora é outra coisa. Biunívoco é aquele que é invertível. É para lá e para cá. Tanto a gente pode ir, pode voltar, que vai ficar joinha. Não, professor. Não, mas a definição da função lá, direitinha, tem que ser o bionívoco. Sim, também tem. Tem uma função que é bionívoca, mas não existe só essas, né? Que possa ser que ela não seja, mas não significa que ela não é função. Esse é só um tipo. Oi, desculpa interromper. Nessa letra A função, ela não teria uma função inversa, né? A gente vai usar esse conceito? Vai também. Perfeito. Pronto. Porque quando a gente fosse olhar inversamente contra domínio, quando fosse atirar as flechas, ele não poderia, né, atirar eu precisava por dois. Me dê um escudo aí, que eu tenho E medo no de flecha. terceiro V, ele obrigatoriamente teria que lançar uma flecha no caminho inverso. Não lance flecha, não. Não, assim, fazendo essa relação que está aqui, né? Isso, é verdade. Aqui tem, por exemplo, essa letra A, ela é uma função, ela é uma transformação, e na letra B não, né? Na letra B e na letra C elas não são. Primeiro, por quê? Na letra A, vocês podem perceber que todos os elementos do domínio são mapeados para um elemento do contradomínio. Beleza. Na letra B, todos os elementos do domínio são mapeados para o elemento do contradomínio. Porém, um elemento do domínio é mapeado para dois elementos distintos do contradomínio. Então, a gente tem o problema da dubiedade. E nessa letra C aqui, ó, apesar de
todo mundo ser mapeado somente para um, o elemento, o 2 aqui, ele não é mapeado para ninguém. Então, há um elemento do domínio que não está sendo mapeado. Então, isso não é uma função, isso não é uma transformação. Beleza? O conceito de função, ele está intrinsecamente ligado à definição, né, ao conceito de transformação. Tá bom? A transformação é algo mais genérico, tá certo? E geralmente a gente atribui a função, né, quando a gente está trabalhando digamos assim, com curvas e não com uma sequência de vetores, tá bom? A transformação ela é mais genérica, abarca tudo. Tudo bem, pessoal? Então, ó, um mapeamento, na verdade, a gente usa esse termo mapeamento, mas ele não está sendo muito rigoroso, o melhor seria transformação mesmo, de U em V, é uma associação em que para cada elemento de U, chamado de domínio, existe um único elemento de V, chamado de contradomínio. E da mesma forma que a gente tinha lá em funções, né, em cálculo, esse conjunto de valores aqui, né, que a gente chama de alcançáveis, né, eles formam a imagem dessa transformação, a imagem da função. Beleza? Deixa eu passar aqui, se eu conseguir. Bem, da mesma forma que a gente tinha lá em funções, a gente pode, digamos assim, classificar ou agrupar as transformações de três maneiras diferentes, mas de três maneiras, né? Transformações injetivas, sobrejetivas e bijetivas, tá certo? Então, a gente diz que uma transformação ela é injetiva se... Deixa eu mostrar logo aqui, ó. Se a gente tiver dois elementos distintos, né, do domínio, a transformação tem que necessariamente ser distintas, tá certo? Então, aquele mapeamento desse carinha aqui, ele é mapeado para um único elemento do lado de cá, transformação, e esse carinha para o qual o 1 foi mapeado, ele não pode ser mais alcançado por ninguém. A gente não pode ter nenhum outro elemento aqui do domínio que é mapeado para ele também, tá certo? Então, só pode isso daqui. Vocês observam, portanto, que a cardinalidade, vocês lembram que é cardinalidade? Cardinalidade, que é esse símbolozinho aqui. Ordenação. Tu pode explicar? Cardinalidade é número de elementos. Qual é a cardinalidade desse danado aqui? 2. Qual é a cardinalidade do roxinho? 3. É o número de elementos de um conjunto. Beleza? Tá certo, obrigada. Nada. Pronto. Aí a gente observa o seguinte, ó. A cardinalidade do domínio, U, é igual à cardinalidade da imagem, né? Porque a gente não pode ter dois carinhas do domínio mapeados para um único carinha na imagem, tá certo? Então, essas cardinalidades são iguais, mas não necessariamente ela é igual à cardinalidade do contradomínio, tá bom? Ela pode ser menor, tá certo? Então, a gente tem essa relação aqui, tá bom? A gente pode ver, ó, por exemplo, que essa transformação aqui, vejam que essa é assim que a gente caracteriza uma transformação, domínio, contradomínio e regra de associação. Essa daqui, ela é injetiva, tá certo? Essa daqui, F, ela também é injetiva, né? Já essa G aqui, ela não é injetiva, tá certo? Veja, por exemplo, se a gente pegar os números -1 e 1, quando a gente toma o quadrado deles, vai ser igual a 1. Então, a gente tem dois carinhas, 1 e -1, que estariam associados a um único elemento no contradomínio, o 1. Tá bom? Então, ela não é injetiva. Certo? A sobrejetividade, ela está relacionada com a cardinalidade, olha, a cardinalidade do contradomínio e do domínio, tá certo? Do contradomínio e da imagem. Então, todos os elementos do nosso contradomínio, ele tem que ter alguma representação aqui no domínio. Novamente, essa transformação aqui, por exemplo, ela é sobrejetiva, tá certo? Mas essa daqui, ela não é, né? Veja, -1 é um elemento do contradomínio, tá certo?
Menos 1 é o elemento do contradomínio. Só que não existe nenhum número real no qual, elevando-se ao quadrado, dê menos 1. A gente obtém a menos 1. Ok? Então, menos 1 pertencendo ao contradomínio, ele não é imagem de nenhum elemento do nosso domínio. E aí, essa transformação, ela não é sobrejetiva. Tá certo? Então, a gente pode observar essa maneira. E a gente vai dizer que uma transformação ela é bijetiva se, né, ela for, né, isso é uma definição, né, ela for tanto injetiva quanto ela for sobrejetiva, tá certo? A mesma ideia que a gente tem lá para funções. Bem, nesse exemplo 1, a gente pode perceber o seguinte, deixa eu passar aqui, eu não vou me detalhar não, vocês vão dar uma olhadinha lá nos vídeos, tá certo? Vou falar rapidamente aqui dos resultados. Então, essa transformação aqui, ele pergunta se ela é, cadê? Ixi, eu acho que a resposta está errada, né? Verificar se as transformações são injetivas, sobrejetivas ou bijetivas. Tem que ajustar isso daqui. Nessa daqui, certamente, ela não é bijetiva, né? Por que ela não é bijetiva? Olha para a cardinalidade do domínio. Qual é a cardinalidade aqui do domínio? É 3 vezes o infinito, né? É o R3. A dimensão é 3, mas a cardinalidade é 3 vezes o infinito. É infinito vezes infinito vezes infinito. Quer dizer, infinito mais infinito mais infinito. E aqui é o R2. Então, a cardinalidade, o número de elementos que tem no domínio é infinitamente maior do que, ou é maior do que o número de elementos do contradomínio. Tá certo? Então, necessariamente, essa não é uma transformação sobrejetiva e não é uma transformação bijetiva. Tá bom? Na letra B, por exemplo, esse carinha aqui que a gente chama de transformação identidade, tá certo? Então, a gente tem um elemento qualquer aqui, pode ser um vetor X de uma componente, 2, 3, pode ser uma matriz, pode ser um polinômio, né? Enfim, pode ser o que for. É identidade. O que entra, sai. O que está no argumento da transformação é exatamente a imagem. Então, essa transformação, claramente, é uma transformação bijetiva, porque ela tanto é injetiva, quanto ela é sobrejetiva. 1 é mapeado em 1, 2 é mapeado em 2, 3 é mapeado em 3, menos 1 é mapeado em menos 1, menos π é mapeado em menos... Enfim, beleza? Por fim, essa transformação, translação aqui, ela é também, tá certo? Bijetiva. Tá bom? Deixar para vocês observarem aí essas relações aí. Ok? Bem, nesse exemplo 2... Oi. Pode falar. Só para eu fixar, porque eu não entendi muito bem. A injetiva tem que ter a cardialidade igual, é isso? Ou é a sobrejetiva? Não, a sobrejetiva. Deixa eu pegar, deixa eu ver se eu mostro aqui. Cadê você? Pronto, tá certo. Melhor, né? Será que é isso? Não, não é isso, não. Epa, cadê? Pronto, ó. O que a gente observa? Nesse exemplo 1, isso está tudo lá, tá, pessoal? Naqueles videozinhos. Se vocês quiserem printar agora, podem printar, mas está tudo no videozinho, vocês podem ver com calma. Então, na primeira, ela não é injetiva, porque o R3, né, a cardinalidade do R3 é maior do que a cardinalidade do R2. A cardinalidade do domínio é maior do que a cardinalidade do contradomínio. Existem elementos do domínio, né, que não vão ser mapeados para elementos do contradomínio. E a mesma coisa aqui do segundo caso, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Isso aqui na letra A. Na letra B, ambas, e na letra C, ambas são bijetivas, tá certo? A gente pode verificar. Na letra C, por exemplo, para a gente verificar que ela é injetiva, você pode fazer o seguinte, você vai para o redução absurdo, você faz uma afirmação e vê que aquela afirmação não é consistente. Então, ó, a gente aqui está tomando 2 vetores diferentes, 2 vetores do R2,
x1, y1, e o outro vetor x2, y2. Então, aqui é um vetor do domínio, e esse aqui é a transformação. Aqui é um outro vetor do domínio, aqui é a sua transformação. Então, eu vou dizer que esses caras são iguais, tá certo? Então, eu estou dizendo que tem vetores diferentes, mas eu estou afirmando que eles são iguais. E aí, quando eu tenho as transformações iguais, deixa eu repetir, eu tenho dois vetores, x1, y1, x2, y2, que eu estou afirmando que são diferentes, vetores do domínio, e eu estou agora afirmando também, né, que suas transformações, elas são iguais. Tá bom? Fazendo essa afirmação. Então, quando eu vou analisar o resultado das transformações, quando eu vou comparar, eu chego à conclusão que não, que esses caras não são diferentes. Esses caras não são diferentes. Eles são iguais. Ora, então a minha consideração estava errada, né? Eu refutei aquela minha ideia anterior. Então, de fato, eles são iguais e aí ele é injetiva. Tá bom? Essa aí é a ideia da redução ao absurdo. Tudo bem? Beleza. Qualquer coisa, assim, a gente tenta falar rapidamente aqui, mas eu vou tentar não demorar muito para a gente conseguir ver a maioria dos conteúdos. Se você não pegou o negócio muito bem, você pode dar uma olhadinha depois lá no vídeo, tá certo? Que está lá no AVA. E também pode falar com a gente, comigo, especificamente, no ambiente virtual, botar lá no debate que a gente vai conversando, tá bom? Vou pular esse segundo aqui, tá? Que já está bem avançada a hora. Ó, o que é uma transformação linear? Uma transformação linear, ela é estruturada em duas palavrinhas. Transformação, que a gente já viu que é, né? Que é uma estrutura em que a gente tem um domínio, contradomínio, uma regra de associação e que não há dubiedade. Tá joia? Então, a gente definiu que é uma transformação. E linear é quando essa transformação, ela atende duas propriedades. A propriedade da homogeneidade, consegui falar rápido, que é isso daqui, ó. T de K, o 1 é igual a K de T1, 2. Beleza? Tipo assim, se você vai fazer uma transformação, T é igual a 2x. Beleza? T de x é igual a 2x. T de x é igual a 2x. Então, se você fizer T de 2x, isso vai ser igual a quanto? Vai ser T de 2 vezes 2 vezes x. T de 4x. Beleza? Então, ó, isso é homogêneo. Tá bom? E também a propriedade da aditividade. Então, ó, transformação da soma de dois vetores é igual à soma das transformações. Né? A gente... Eita, deixa eu voltar aqui. A gente pode falar também, né, vocês vão ver nos exemplos, que a gente fala do conceito de combinação linear. Então, a transformação da combinação linear é a combinação linear das transformações. Tá joia? Vou repetir. A transformação da combinação linear é a combinação linear das transformações. Ó, a transformação de uma combinação linear de vetores é a combinação linear das transformações individuais. Beleza? Bem tranquilo. É só a gente verificar isso que a gente pode afirmar que uma determinada transformação é ou não linear. Né? Por exemplo, nesse exercício 3, deixa eu ir para lá. A gente tem essa transformação, tá bom? Em que é um mapeamento do R3 para o R3. A gente tem aqui alguns vetores do domínio e alguns vetores da imagem, só que a gente não sabe qual é a regra de associação. Então, é isso que ele está pedindo. Qual é a regra de associação dessa transformação, já que eu tenho esses pares aqui? Domínio, imagem. Domínio, imagem. Domínio, imagem. Tá bom? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Opa,
Encontro. Não encontro. Cadê você? É muita coisa. Cadê ele? Pronto, aqui, ó. O 3. Vocês estão enxergando direitinho? Sim. Pronto. Massa. Estou vendo que a letra é péssima, né? Se fosse lá na mesa, ia ficar pior ainda. Então, ó, a gente tem, considerando que essa é uma transformação linear, que verificar essa combinação, ó. X, Y, Z, e aqui tem os coeficientes de cada um, chamando aqui de alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta, enfim. Então, se essa é uma transformação linear, a gente pode reescrever essa transformação aqui por meio de um produto matricial, em que aqui a gente tem os coeficientes, está vendo? Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Aqui a gente tem o nosso vetor do domínio, e aqui a gente tem o nosso vetor da imagem. Tá bom? Belezinha? Vou esperar 10 segundos. Beleza. Até agora Quem não entendeu, se manifesta aí. Vai. Vou dar 10 segundos. 9, 8, 7, acabou. Então, ó, isso aqui é uma regra geral, tá bom? A gente não sabe, a gente quer determinar quem são esses valores de alfa, beta e gama. Eu não sei quem são, eu quero determinar. Mas eu tenho alguns pares, domínio e imagem. Então, ó, dado que eu tenho esse domínio, quando eu aplicar a transformação, né, quando eu aplicar isso daqui, esse carinha vem para cá, e aquele outro carinha, cadê ele? Esse carinha aqui, ó, vem para cá, eu chego à conclusão que esses valores aqui de alfa, beta 1 e gama 1 serão exatamente esses valores aqui, ok? O próximo, vou pegar esse vetorzinho aqui, 0, 1, 0, vou colocar aqui. Vou pegar esse outro carinha aqui, ó, 5, 3 e menos 4, e vou jogar aqui. Depois de fazer isso, eu vou encontrar aqui. Alfa 2 é igual a 5, beta 2 é igual a 3 e gama 2 é igual a menos 4. E a mesma coisa com esse último, ó. 001, 406. 001, 404, menos 10. Beleza? E encontro os valores aqui. Então, eu encontrei todos esses alfas, betas e gamas. Eu encontrei, ó, qual é a minha transformação. E aí é só aplicar essa transformação nesse vetorzinho, 9 menos 9, menos 4 e 9. E aí encontra esse valor. Beleza? Facilzinho, né? Bem fácil. É quase igual a somar. Tranquilo, né? O senhor pode repetir, professor? Repetir onde? O senhor falou que era para colocar em algum lugar os vetores. Essa aqui é genérico, tá bom? Eu tenho R3 no domínio, R3 no contradomínio. Então, é sempre assim. O que foi que eu fiz aqui? Eu reescrevi isso daqui como um produto matricial. Então, aqui eu tenho a matriz dos coeficientes, esses coeficientes. Aqui eu tenho o vetor do domínio, e aqui eu tenho o vetor da minha imagem, do contradomínio da imagem. Beleza? Então, para eu encontrar quem são esses vetores aqui, eu procedo com esse produto. Esse é o domínio. Então, ó, o que está aqui no argumento é o domínio. Então, é 101. Então, eu vou substituir aqui. E aqui é a minha imagem. Então, ó, a matriz vezes o vetor do domínio vai dar o meu vetor da minha imagem. Ok? Ok. Pronto, aí montei o sistema, vou fazer isso com todas os três que eu tenho aqui, aí eu vou ter um sistemão, e aí é só resolver. Aí eu encontro alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, beta, sei que lá. Quando eu encontro isso, quem são esses valores de alfa, beta, gama e etc., eu tenho já essa expressão aqui, ó. E aí é só colocar esse carinha aqui nessa expressão, ou fazendo o produto dessa matriz, que aí eu encontro o resultado. Eu encontro quem é a transformação do vetor 9 menos 4 e 9. Beleza? Beleza. Pronto. Olha aí, tá a resposta. Deixa eu passar logo aqui.
Eu não vou me prender muito, não, para a gente poder avançar, tá? Então, ó, aqui a gente tem, por exemplo, uma projeção, né, no plano. Imagina que você tem um objeto, um ponto, uma reta, uma curva arbitrária aí no espaço tridimensional, no R3, certo? E você quer fazer essa projeção desse objeto, tá, num plano, né? Num plano do R3, tá? No caso aqui vai ser o plano XY. Então, ó, essa projeção, ela é qualquer vetor do domínio, qualquer vetor do R3 vai ter, já que é o plano XY, vai ter a componente Z, às vezes associada à altura, né, igualada a zero. Então, claramente, essa é uma transformação linear, tá bom? Se você fizer a combinação linear desses carinhas, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, ó, a gente tem que verificar isso aqui, a combinação linear, tá vendo? K1, U1, K2, U2. Então, a transformação, a combinação linear tem que ser igual a combinação linear das transformações individuais. Aí é só colocar, tá vendo? Ó, vetor do domínio, aqui a transformação, primeiro, segundo e a última componente zero, a gente conseguiu separar, opa, então, ó, esse carinha aqui é igual a esse carinha aqui, tá bom? Então, de fato, essa é uma transformação linear. Só é você, ó, sempre tentar utilizar essa técnicazinha aqui que você verifica, na verdade, é utilizar a definição, né, que a transformação é ou não linear. Beleza? Bem, nessa letra B aqui, ó, que é a rotação de um determinado elemento, né, ela claramente é linear. Por quê? Porque esses cossenos e senos muito feios que aparecem aqui, eles são constantes. É a mesma coisa que está multiplicando por 2, por 3, por 4, por π, por e, enfim, por qualquer coisa, né? Eles são constantes, né? Não variam, né, de acordo com x e com y. Então, sim. Já essa transformação aqui, ó, translação, ela não é linear, tá bom? Né? Vocês vão perceber aqui que quando a gente fizer, ela vai furar naquela questão da homogeneidade, tá bom? Vou deixar para vocês olharem isso. Claramente, nem a letra D, nem a letra E, elas são lineares. Por quê? Na letra D, porque ela é quadrática, né? Termo quadrático. E na segunda, é porque a gente tem uma função modular, tem um módulo, né? E no módulo, a gente sabe que o módulo de x mais y é menor ou igual ao módulo de x mais do módulo de y. Repetindo, o módulo de x mais y, a mais b, módulo de a mais b, é menor ou igual ao módulo de a mais o módulo de b. Então, se isso aqui não é igual sempre, então a gente não vai conseguir verificar a aditividade, tá bom? Então, ela não é linear. Nesse carinha aqui, a gente simplesmente está pegando a diagonal da matriz, pô. Ó, a gente tem um espaço de matrizes, tá certo? Todas as matrizes aqui são quadradas, 3 por 3, e a gente está pegando essa matriz e está procedendo com uma transformação que o resultado é um vetor de 3 componentes, do R3. E essa transformação é o quê? Pegue todos os elementos da diagonal principal. Então, você tem uma matriz arbitrária, quando você aplica essa transformação, primeiro elemento da diagonal, segundo elemento da diagonal, terceiro elemento da diagonal. Claramente, essa é uma transformação linear. E como a gente já viu lá em cálculo 0, cálculo 1, sei lá qual cálculo que vocês viram, que integral também é linear, né? A integral de F1 mais F2 é igual, né, à integral de F1 mais a integral de F2. Né? A mesma coisa com derivada. Então, não tem muita conversinha. Né? Esse espaço aqui de polinômios também é linear. Acho que alguém se manifestou. Você pode explicar a letra E novamente, por favor? A letra E, essa do módulo? Isso. Vou falar rapidinho. Se você não entender, a gente deixa para ver no vídeo, tá bom? Beleza. Qual o problema aqui? Esse módulo. Então, por exemplo, se você tiver aqui dois vetores distintos, um vetor que tem a primeira componente 1
tá certo? 0. E um outro vetor que vai ser menos 1 e 0. Joia? E também tem outro aqui que é 0. Ó. Tá faltando o Z aqui. Então, o que é que vai acontecer? Quando você fizer o módulo da soma, 1 menos 1 dá 0. Então, a saída seria 0. A resposta seria 0. E quando você fizer a transformação do primeiro, módulo de 1 é 1. E for somar com o módulo de menos 1, que também é 1, vai dar 2. Beleza? Então, a transformação da soma não é a soma das transformações. Em virtude dessa desigualdade, o módulo de A mais B é menor ou igual ao módulo de A mais o módulo de B. Beleza, obrigado. Joia? Uhum. Falou. Então, vamos embora. Bem, então, tá aí, né, o que a gente tinha falado, que, falando sobre a definição, a gente tem esse teoremazinho aí, que ele diz o seguinte, então, considere que nós temos dois espaços vetoriais e elementos. Sim, deixa eu fazer só um breve comentário. Professor Emerson deve ter construído com vocês, né, caracterizado corpos, né, corpos infinitos e corpos infinitos, e da decorrência dos corpos a gente tem os espaços vetoriais. Joia? Então, de maneira bem simples, a gente não vai utilizar, né, outros tipos de corpos. Por exemplo, a gente não vai usar o corpo dos números racionais ou o corpo dos números dos complexos, tá bom? A gente vai utilizar apenas o corpo dos números reais, tá certo? Então, tudo que a gente considera, nenhum corpo finito, tá? A gente vai utilizar sobre os reais. Então, toda vez que a gente falar em espaço vetorial, a gente está considerando que esse espaço, ele tem elementos cujas componentes são reais, tá bom? E de uma maneira bem simplória, né, quase que um bizu para vocês, a gente pode enxergar o espaço vetorial simplesmente como aquela estruturazinha, né, tipo essa daqui, em que a gente tem várias componentes, 1, 2, 3, N componentes, todas elas relacionadas ao corpo, caso é o real. Então, se U é um espaço de dimensão 3, é porque ele é 1, 2, 3, né? Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Beleza? De maneira bem simplória, tá? Não tem rigor nenhum do que eu estou falando, é só para a gente dar uma enxergada. Então, ó, considere que a gente tem esses dois espaços vetoriais e que a gente tem um conjunto aqui de elementos alfas, alfa 1, alfa 2, até alfa n, que são elementos reais. Considere também que a gente tenha um conjunto de vetores U1 até o n, que formam uma base, né, para o espaço U, e esse outro aqui, né, de vetores V, que são elementos arbitrários de V, não necessariamente uma base. Então, existe uma única transformação linear, tal que essa transformação leve, né, T de U1 leve a V1, T de U2 leve a V2, etc., etc., até T de UN leva a UN, e que a transformação dessa combinação vai ser a combinação das imagens. E assim, dado que isso aqui é uma base de U, esse carinha aqui vai ser uma base da imagem de V. Beleza? Então, essa é a ideia. A gente pode, então, a gente já tinha feito isso no exemplo anterior, utilizar aqui a transformação da combinação linear é a combinação linear das transformações. E que, se a gente tem uma base no domínio, a transformação, se ela for uma transformação linear, se a transformação domínio vai levar a uma base na imagem. Joia? Essa é a ideia. Então, ó, imagine que a gente tem, acho que é o mesmo exemplo, a gente tem aqui, ó, uma transformação do R2 a R2, que é linear, e a gente só tem um par de pontos, tá vendo, dessa transformação. Ele pede para que a gente encontre a expressão, tá? A regra de associação, tá bom? E aí, ó, é difícil enxergar, eu vou deixar para vocês fazerem com calma, ou olharem no vídeo isso daqui.
O mesmo acontece nesse exemplo 6 aqui. Note só que agora a gente não tem mais um operador, né? A gente tem uma transformação qualquer. Deixa eu só lembrar para vocês o que é um operador. Eu acho que eu não escrevi no material, mas se vocês puderem tomar nota, a gente vai dizer que uma transformação ela é um operador, né? Um operador e, portanto, um operador linear, no nosso contexto, sempre que o domínio e o contradomínio forem o mesmo conjunto, ou, na verdade, o mesmo espaço vetorial. Então, aqui, ó, é do R2 para o R2, domínio contra domínio. Isso aqui é um operador, que, inclusive, é linear. Isso aqui não é um operador, porque ó, o domínio não é igual ao contradomínio. Isso não é um operador. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Se a gente tivesse aqui o domínio sendo U e o contradomínio também sendo U, a gente falava em operador. Como esses caras são distintos, U e V são distintos, a gente deixa mais genérico e chama ele de transformação. Beleza? Bora. Então, ó, tá aqui o exemplozinho, vocês dão uma olhadinha em como é que resolve isso aí, tá bom? Vamos embora. Tentar chegar pelo menos nessa parte aqui de matrizes. Bem, como a gente viu lá no primeiro exemplo, quando a gente construiu um sistema linear de equações para resolver um determinado problema e transformou aquele sistema num produto matricial, né, para cada uma das transformações lineares, e bote aí negrito linear, a gente pode associar uma matriz de transformação, tá certo? Né, uma matriz de transformação aqui que a gente vai, só por uma questão de nomenclatura, chamar de M. Mesmo que a transformação linear seja T, a gente vai chamar de M. E essa matriz, ela vai ter o número de linhas igual a M, tá certo? E o número de colunas igual a N, que é exatamente, olha, o número de a dimensão, né, do domínio e a dimensão do contradomínio. Joia? Pronto. Então, ó, uma transformação linear arbitrária, a gente pode associar uma matriz, chamada de matriz de transformação. Ou a gente pode enxergar uma matriz como sendo uma matriz de transformação. Acho que alguém queria falar, né? Alguém quer falar ainda? Imagino que não. Bem, então, dado isso, a gente pode verificar o seguinte, que para cada transformação linear T, certo? Existe uma única matriz de transformação M de T, que tem essas dimensões, tá vendo? E que, trocado aqui, ó, é N por M. E que essa matriz de transformação, ela pode ser vista como a regra de associação da transformação. Note que aqui eu só estou definindo quem é o domínio e contradomínio, mas não tenho a regra de associação. E aqui, por meio dessa matriz, é que eu construo a minha regra de associação. Tá bom? Pronto. Então, aqui, ó, nesse exemplo 7, ele pede para que a gente encontre a matriz, né, a matriz de transformação relacionada a cada um desses carinhas. Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu encontrar aqui o exercício, acho que é o 7. Cadê? Pronto. 5, 6 e o 7. 7, pronto. Deixa eu só dar um zoom aqui, ó. O que está acontecendo aqui? A minha transformação, essa é a regra, ele pega um vetor de duas componentes, x e y, e o resultado, a imagem é alfa vezes x, alfa vezes y. Então, ó, o que ele está fazendo? A minha matriz de transformação é essa daqui, ó, alfa, alfa. Tá certo? Então, ó, primeiro elemento, segundo elemento. Então, quando você botar aqui o vetor x, y, por exemplo, aqui, quando fizer esse vezes esse, vai ser alfa vezes x, 0 vezes y. E no segundo componente vai ser 0 vezes x, alfa vezes y. A gente vai ter exatamente esse valorzinho aqui. Tá joia?
Na letra B, ó, exatamente o contrário. Se a gente tinha aqui, ó, a gente tá, o primeiro ele mantém, então vai ser 1, e no segundo ele vai colocar menos 1. Então, a matriz associada aqui vai ser 1, 0, 0, menos 1. Entendeu? 1, 0, 0, menos 1. Beleza? A mesma coisa a letra C, letra D. Oi. Não, é porque no último slide, sem ser esse, o anterior, o senhor falou que... Não, o slide anterior. O senhor comentou que era, na verdade, M por N. Isso. E em cima, aí o R, ele tá RN... Ah, não tá em cima, na caixinha azul ainda. T referente a R. Eles também estão ao contrário ou segue Pronto. Então, esse carinha aqui é o vetor do domínio, tá certo? Quando a gente vai multiplicar a matriz, o número de elementos que tem em uma linha, ou seja, o número de colunas, tem que ser o mesmo número de elementos de vetores de domínio. Tipo, você não consegue fazer... Imagina que você tem uma matriz que é 2 por 3. Uma matriz 2 por 3. Então, para você proceder com um produto dessa matriz por um vetor, necessariamente o vetor tem que ter duas componentes, ok? Porque é 2 por 3. Então, tem que ser 2, e aqui também tem que ser 2, ok? Então, o número de colunas, que geralmente esse segundo aqui, tem que ser igual ao número de componentes, caso da dimensão, do meu domínio. Aqui está errado, aqui não deveria ser NM, dado que essa é a transformação. Aqui deveria ser MN, como está escrito aqui, ó. Beleza? Beleza, tá certo, desculpa aí. Valeu. Pronto, e vocês fazem os difíceis. Eu fiz o fácil, vocês fazem os difíceis. Mas tem as respostas aí, vocês dão uma olhadinha. Essa também, tá certo? É uma decorrência da outra, também é bem facilzinha, tá bom? Vou deixar para vocês... no caso aqui, ele foi usado mais para a gente conceituar o que é operador, acho que eu me antecipei. Lembrando que o operador está relacionado com o quê? O mesmo domínio e o contradomínio são iguais, é o mesmo espaço vetorial. Também tem resposta, vocês dão uma olhadinha. Bem, e para a gente terminar essa primeira parte, da mesma forma que a gente viu, né, aquele conceito de composição de funções, a gente também tem composição de transformação, tá bom? Então, imagine que eu tenho, imagine não, né? Considere que eu tenho duas transformações lineares distintas, tá certo? Então, a composição dessas transformações, ela gera uma terceira transformação, em que a gente sai desse domínio da primeira, para onde? Para o contradomínio da segunda. Mas que para isso aconteça, é necessário sempre que o contradomínio da primeira seja o mesmo espaço vetorial do domínio da segunda. Por exemplo, aqui a gente não conseguiria fazer T2 composto T1 se esses carinhas aqui, ó, U e W, fossem distintos, tá certo? Se eles fossem distintos, a gente não ia conseguir. A gente só consegue definir T1 composto T2 porque o contradomínio da primeira, tá vendo? É o mesmo espaço vetorial do domínio da segunda. Contradomínio, domínio. Beleza? Então, ó, a gente tem um seguinte teorema. Então, considere que nós tenhamos esses três espaços vetoriais sobre os reais, sempre o são, e as seguintes transformações lineares, T1 e T2. Bem, a composição de transformação T1 e T2, ela é caracterizada dessa forma, que leva desse domínio diretamente para o contradomínio da segunda, do domínio da primeira para o contradomínio da segunda, tá bom? Bem, então, vamos ver isso aqui. Então, ele está pedindo aqui para que a gente determine, né, como seria, né, a composição dessa transformação F e dessa transformação G aqui. É analisar como seriam essas transformações. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. A gente termina com isso. Pronto. Opa. Cadê? Me perdi. Deixa eu fazer a letra B, então.
mais fácil. Acho que vocês estão enxergando aí, né? Bem. Só fazer um comentário, gente. Vocês não fiquem chateados comigo, não. Tem hora que eu uso o vetor com uma flechinha. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem hora que eu uso o vetor U e V com uma setinha, tá certo? Para designar que é vetor, assim como vocês viram lá com o Emerson. E tem hora que simplesmente a flechinha desaparece. Não é preguiça. É porque eu não costumava usar a flechinha para designar vetor. Eu sempre dizia, ó, U é vetor. Eu não vou usar U para mais nada, tá? E aí, acabei que não tenho o costume de não colocar mais a flechinha. Mas aí eu estou colocando, né, eventualmente, a flechinha para que a gente fique com a mesma nomenclatura sempre em todo o curso, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu conversar. Então, olha, eu tenho uma transformação aqui, ó, F, certo? Que pega esse vetor do domínio e transforma nesse vetor aqui, ó. Esse vetor, veja que ele tem duas componentes do contradomínio, tá bom? E essa segunda transformação G, que ele é um operador, inclusive, ó, ele pega do R2, pega esse vetor aqui e leva para cá, ok? Então, vamos lá. Quem é G composto F? G composto F é a transformação G da transformação F do vetor XY. Então, o que é que faz o vetor XY? Eita, eu estou nessa aqui, né? O que é que faz o vetor XY? A primeira componente vira a segunda componente vira a primeira, tá certo? Então, onde tiver F, XY, eu vou simplesmente trocar por YX. Então, onde tinha F de XY, eu simplesmente troquei por YX. Joia? E essa segunda aqui, ó, o que tiver a primeira componente, né, é levada para a segunda, e esse carinha aqui, ele é zerado. Então, o que tiver aqui é zerado, e aqui pega a primeira, ó. Então, ó, a primeira componente é Y, vem para cá, e essa daqui é zerada. Beleza? Então, a composição leva isso daqui. Se a gente for agora fazer a composição F composto G, vai ser exatamente o contrário, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa daqui. Então, ó, a primeira componente ela é zerada, a segunda componente é a primeira da entrada, ó. Zerada e a primeira componente. E agora eu vou promover a transformação em X. Então, vai ser F de 0x, tá certo? Então, F de 0x, eu simplesmente troco as posições. Então, F de 0x, quando eu troquei, fica, x0. Beleza? Então, note aqui que elas não são iguais, essa composição F composto G não é o mesmo que G composto F não é o mesmo que F composto G. Eles são diferentes, eles não comutam. Tá bom? Beleza? Então, vocês podem fazer isso aqui para todos. Deixa eu só fazer um comentário, dois comentários rapidinho, ó. Aqui a gente vai conseguir fazer o G composto, o G composto F, né? Mas a gente não vai conseguir, perdão, a gente consegue construir o G composto F, mas a gente não consegue construir o F composto G, por causa dessa cardinalidade aqui, desse espaço vetorial, que é o R3, tá bom? Nesses outros casos aqui, só para fazer uma leitura, esse aqui é um espaço de matrizes, 2 por 2, então toda matriz quadrada, 2 por 2, cujos coeficientes são reais, pertence a esse espaço aqui. E aqui é um espaço de polinômios, né, que são todos os polinômios que têm grau até 2. Então, é A0, A1, A2, A0 mais A1x1 mais x elevado a 1 mais A2x ao quadrado, tá certo? Então, todos os polinômios dessa forma pertencem aqui ao P2, ok? Bem, da mesma forma que a gente tinha lá em função inversa, né, a gente pode construir uma função inversa, a gente diz o seguinte, a gente define que uma transformação inversa, ela é dada por isso dessa maneira, né? Quando a gente diz que y é a inversa de t, sempre que
Se a gente procede com uma transformação de U e, na sequência, procede com a transformação Y dessa imagem, o resultado é o próprio U, né? É como se a composição desses dois carinhas aqui, ó, desse Y, que a gente chama agora de T-1, a composição desses caras fosse a própria identidade. A gente sai do domínio, tá certo? Vai para o contradomínio, ou para a imagem, e depois volta para o mesmo elemento no domínio. Se assim o for, a gente diz que essa é uma transformação inversa. E, certamente, isso acontece, olha, leia aqui, para todo elemento do domínio, tá bom? Bem, a gente tem dois teoremas, né, vocês podem ver com mais calma lá nos vídeos sobre teoremas, as demonstrações, que ele garante o seguinte, que toda transformação admite uma inversa, né, tem inversa, né, invertível, somente se ela for bijetiva. Lembram lá o que é bijetiva? Que ela é injetiva e ela é sobrejetiva. Quando ela é bijetiva, a cardinalidade de todos os carinhas, né, o domínio, o contradomínio e a imagem são iguais. Tá bom? Então, sempre que ela for bijetiva, a transformação admite inversa. Tá bom? Eita, tá repetindo aqui, ó. E uma transformação linear, ela admite inversa somente se as colunas da matriz de transformação, a ela associada, forem LI. Então, para você verificar... rapidinho. Só para você verificar que uma transformação, ela admite ou não inversa, você procede lá com escalonamento, com determinante, e verifica se aquela matriz associada à transformação é LI ou não. Diga aí, mestre. Essa questão da matriz bijetiva, ela, no caso, toda matriz bijetiva, essa transformação bijetiva, ela admite o operador linear, tipo R3 para R3, R2 para R2, R2 para R2. Primeiro, vamos lá botar os pontinhos no local. Transformação vai do R2 para R3, o R3 por R9, enfim. Operador RN para RN. Beleza. Beleza? Operador é um nome bem especial que a gente dá à transformação. Ponto 1. Ponto 2. Quando é que a gente diz que ela tem inversa? Toda vez que uma transformação, sendo ela linear ou não, ela for bijetiva, ou seja, ela é injetiva e ela é sobrejetiva, sempre que isso acontecer, essa transformação admite inversa. Sempre. Certo. Beleza? Beleza. Obrigado. Pronto. Acho que foram essas duas questões, né? Isso. Beleza. Cadê? Pronto. Então, e aí, se a transformação ela puder ser associada a uma matriz de transformação, como ocorre para as transformações lineares, a gente vai dizer o seguinte, olha, se você quer verificar que a transformação ela é bijetiva, né, que ela admite inversa, dá uma olhadinha nas colunas dessa matriz, né, se essa matriz de transformação associada a uma determinada transformação, ela tiver suas colunas linearmente independentes, ou ainda que o determinante dela for diferente de zero, aí tu pode afirmar que a transformação, não a matriz, a transformação admite inversa, ok? A transformação ela é bijetiva. Tanto a matriz quanto a transformação tem inversa, mas quem é chamado de bijetiva é a transformação, nunca a matriz. Uma matriz ela não é injetiva, não é bijetiva, não é sobrejetiva. É a transformação a ela associada. Ok? Professor, eu não sei se eu entendi direito. Quando a gente tem uma transformação operadora no domínio, e quando a imagem, né, vai gerar a base do espaço vetorial, não é isso? Aí vai ser... Entendi, foi então. Calma. O senhor disse que quando a gente tem uma transformação, certo, no domínio, ok? E a imagem gerada vai ser a base do espaço vetorial. Eu acho que eu disse assim, rapidinho.
se a gente tiver uma base no domínio de uma dada transformação, a imagem de cada um desses vetores da base é uma base para a imagem da transformação. Eu Beleza? acho que eu não peguei. Pronto, então deixa eu repetir para você. Anota aí. Eu entendi o seguinte. Eu não sei se eu entendeu. Diga. A gente tem os elementos, os vetores no domínio, certo? E a gente vai fazer a transformação. E a imagem que vai ser gerada, o senhor disse, se eu não me engano, que vai ser a base vetorial. Entendeu? Eu estou entendendo assim, é porque não está muito rigoroso, sabe? O que você está afirmando. Assim, mas tem sentido. Está deixando umas lacunas. Imagina o seguinte, ó, vê. Tu tem a base canônica, digamos, do R2, 1001. E tu tem uma transformação linear, tipo 2x. Beleza? 2u. Ok. É uma transformação linear arbitrária. Então, ó, quando tu aplicar a transformação, tu vai obter o quê? Tu vai obter o vetor 2002, né? Então, ó, 1001 é uma base do domínio. E 2002 é uma base da imagem dessa transformação, que nesse caso, em particular, também é do contradomínio. Beleza? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Se eu tiver um conjunto de vetores que é uma base no domínio, a transformação linear desse conjunto de vetores, né, leva a um conjunto de vetores na imagem que é uma base dessa imagem. Ah, mas é para cada elemento específico do domínio, né? Que eu vou gerar uma base diferente na imagem. Isso. Ah, entendi. Mas obrigatoriamente, como é que se diz? Estaria no mesmo espaço vetorial, né? A imagem. Se a gente estiver trabalhando no... com transformação operadora. Se for um operador, sim. Mas pode ser que não seja um operador. Que no caso foi aquela função composta que o senhor fez que não tem inversa, né? Isso. Aí por isso que a gente está falando que ela forma uma base para a imagem, não necessariamente para o contradomínio. Porque às vezes, se a gente tiver, por exemplo... Não, justamente, eu me expressei errado. Pronto. Então agora está bem alinhado, pronto. né? Peguei, obrigada. Beleza. Valeu. Pronto, então... Aí, pronto, aí ele está perguntando... Pronto, aí ele está pedindo para que a gente verifique se essas transformações elas admitem inversa ou não, né, no décima questão, no décimo exemplozinho, é só verificar. Claramente ela não admite inversa. Por exemplo, se você pegar aqui, sei lá, menos 5, x ao quadrado menos 4 é igual a menos 5. Aí vai ficar, passa o 4 para lá, sei que lá, vai ficar x ao quadrado é igual a menos 1. Não tem inversa, né? Não existe nenhum. Ou também se você fizer com menos 3, então x ao quadrado é igual a 1. Quem é x? X pode ser 1, pode ser menos 1, então não tem inversa, certo? Se não pode ser um ou outro, não é, a gente fica com uma dubiedade, tá bom? Então, essa transformação ela não admite inversa. E aqui é para a gente provar. Vocês dão uma olhadinha lá e veem como é que a gente faz para provar essas coisas. Tá joia? Bem, então... deixa eu parar por aqui. Voltar para ver vocês. Cadê? Para a apresentação. Parei. Ufa! Bom, e aí, pessoal? Foi muito corrido? Deu para acompanhar alguma coisa? Deu sim, professor. Tranquilo. Tranquilo mesmo? Sim, senhor. Pronto. Essa aula é meio chatinha. Essa... Que é isso, cara? Chata não. Eu fiz até piada hoje. Não, mas não estou dizendo de... olha. Chatinha, aí depois melhora. Na hora que eu fazer os exemplos, né? Foi corrido mesmo. Os slides tá no AVA, né? Tá tudo no AVA. Deixa eu mostrar de novo, já que vocês estão aqui. Rapidinho, tá?
2 minutinhos. Opa, compartilhar. Ó, chega, veja lá, ó, Emerson. Então, tá aqui, ó. Aqui está o material de transformações lineares. Então, material escrito. Olha, essa apresentação que eu mostrei para vocês, com alguns erros, e um textinho, tá certo? Um pouco mais detalhado. Então, podem dar uma olhadinha nos dois. Vamos lá. A listinha de exercícios, bem pequenininha, com 7 exercícios, que não são iguais aos exercícios que estão dentro do material escrito, tá certo? Eles são diferentes. E aqui tem tem uma série de vídeos, vários vídeos aqui, né, que estão detalhando cada um dos exemplos que a gente viu e que a gente ainda vai ver nesse material escrito e na apresentação. Então, tudo que eu falei hoje, que eu disse, ó, vou falar aqui correndo rapidinho, papapá, mas dê uma olhadinha melhor lá no vídeo, é aqui que tá bom? Vídeos sobre exercícios do material escrito. Joia? Ótimo. Beleza, pronto, aí obrigado. Deem uma olhadinha lá, com aquela calma, Dejó, né, aquela tranquilidade, e aí a gente, tentem, principalmente, pessoal, tentem refazer os exercícios, tá certo? Pega lá o enunciado, com aquela calma, aquela tranquilidade, né? Começa a fazer, não consegui não, como é que faz aquele passo, como é que faz isso, como é que faz aquilo, aí você vai lá e dá uma observada, é assim que faz, aí volta, enfim. Eu não vou disponibilizar, tá, pessoal, a imagem, nem o PDF, nem foto, nem nada do tipo da solução. Por quê? Porque eu quero que vocês dêem uma olhadinha no vídeo, tá bom? Eu não estou monetizando, não vou ganhar nada, tá certo? Não monetiza os vídeos do YouTube, mas é porque, pelo menos, vai dar o trabalho de vocês dar uma copiada, tá bom? Pelo menos vou ter que copiar para ver as coisinhas. De boa? Professor, então, é o senhor que vai ministrar o resto dos conteúdos? De jeito nenhum. Vou ministrar mais um na próxima unidade. Mas ainda vai ter o professor Maciel e vai ter o professor Emerson também. Tá bom. É tipo assim, 3 e 3, tá ligado? 3, quer dizer, 2 e 2. Então, nessa primeira parte, são 3 conteúdos. Um meu, um de Emerson e um de Maciel. E na próxima unidade, um meu, um de Maciel e um de Emerson. Não necessariamente nessa mesma ordem. Beleza? Beleza. Tranquilo, professor. Agora, eu não sei como é que eu vou fazer essa chamada. Como é que a Emerson tá fazendo a chamada aí com vocês? Pra ver quem tá e quem não tá. Ele não fez, não. Não. Ele não fez. O professor Emerson já fez, eu acho que ele chegou a fazer chamada por algum plugin que ele instalou no navegador e tal, e ele consegue ver se a pessoa ficou tanto tempo e tal, mas enfim. Tem outros professores que estão fazendo chamada para ficar registrado na gravação. Ele simplesmente diz assim, hora da chamada. Aí o pessoal pega e escreve no chat para ficar registrado, sei lá, presente. Aí vai subindo a lista indefinidamente e aí fica gravado também. Jesus. As pessoas aleatórias aí. Aí quem tiver. Né? Vamos fazer o seguinte, depois eu vou olhar essa 1h30 de aula e ver quem estava presente e quem não tá bom? Beleza. Dá-lhe o presente no chat e vai subir. Claro que eu vou fazer isso, né? Beleza. E aí, pessoal, alguma outra dúvida importante a ser levantada? Lucas está presente aí. Presente. Alguma coisa sobre o material? E aí? Eu tenho uma dúvida sobre as atividades em questão, porque o professor Emerson ontem falou que ele já passou 2 listas para a gente. Ele passou que ia passar uma terceira. Então, essa terceira é a que o senhor passou agora ou ele ainda vai passar outra? Vou perguntar a ele, esse bicho. Certo. Vou perguntar a ele. Porque eu acho do meu material, dessa parte de transformações, tem essa que é menorzinha, que são 7 exercícios, e eu vou colocar uma maior lá, para quem quiser ficar brincando, tá bom? Mas essa aqui, 7 exercícios, ela orienta bem. Aí eu não sei se a Emerson vai colocar mais alguma coisa, enfim, eu não sei.
Aí teria que perguntar a ele, mas eu digo para vocês na próxima terça-feira. Certo, O senhor sabe mais ou menos quando o senhor vai postar essa outra lista? De hoje para amanhã, a maiorzinha. Mas tu nem fizesse a primeira, menina, que agonia. Não, é porque eu quero aproveitar o final de semana, né? Quando você postar, você, Maria Nathalie, Tá certo. você postar essa de 7 questões, eu boto a outra. Na Fechado. hora. Beleza. Sim, pessoal, e foi muito rápido, né? Vocês acharam o negócio, a dinâmica muito rápida, mas, assim, o intuito desse material agora é que a gente faça uma coisa um pouco corrida, mas que dê mais uma visão geral, sabe? Para que vocês comecem a ver os conceitos e ver os conceitos se engrenando. A gente não quer, pelo menos não é minha proposta agora, que todo mundo entenda todos os detalhes. Os detalhes vocês vão conseguir construir olhando, por exemplo, os teoremas, né, lendo e assistindo os vídeos dos teoremas, vendo os exercícios e resolvendo os exercícios, tá bom? Então, com essa prática, né, é que vocês vão conseguir consolidar todos os conceitos da gente aqui. A ideia da aula é mais para fazer, tipo, assim, uma apresentação e o encadeamento, tipo, uma visão mais macro das coisas, e não necessariamente para a gente detalhar cada uma das coisinhas, porque aí fica impossível, né? Tem mais de 100 pessoas, como é que eu vou conseguir colocar todos os conceitos bonitinhos na cabeça de 100 pessoas? Eu não consigo colocar na minha, quanto mais na de 100. Beleza? Então, vão lá no AVA, logo que vocês puderem, vão lá no AVA, olhem os exercícios, olhem os videozinhos, vão fazendo, replicando, para que o negócio fique aí sólido na cabecinha de vocês. Beleza? Deixa eu ver aqui, alguém está me perguntando alguma coisa. Eita. Considerando... foi uma opinião. Enfim. Então, na próxima terça-feira a gente vai continuar, né? Eu vou falar do teorema, do núcleo da imagem, singularidade, etc, etc. E aí vai ser mais ou menos nesse mesmo passo, tá certo? Se por um acaso o negócio ficou muito corrido, aí a gente pega a próxima quarta-feira para ficar fazendo tipo uma revisãozinha dos conceitos e detalhando algum exercício ou outro da lista que vocês não tenham conseguido lograr êxito. Essa segunda opinião aí. Beleza. Assim, foi corrido o assunto, a aula tem gravada no AVA. Não é, bicho? Tem exemplo, tem tudo e a galera... Sei não. Bicho, essa turma é nó cego, né, velho? Olha, vocês sabem que teve uma alteração da média agora, né? No PLS, vai ser 9,5. Quem tirar abaixo de 9,5 reprova. Então estudem, viu? Opa, tá aí tudo gravado, Elias. Tô brincando, viu? É 7 ainda. 7,2. Até período que vem, professor. Até período. Não, pô, mas vai ser fácil a prova, vocês vão ver, não precisa nem estudar. Beleza, vamos deixar de conversar água. Tem mais alguma coisa importante a ser... Não é? Tem mais alguma coisa interessante a ser pontuada, além do meu humor? Não, né? Então, pessoal, um bom dia a todos. Estudem e até a próxima terça-feira. E se precisarem de qualquer coisa, postem no AVA as perguntas. Tá bom? A gente vai ficar olhando sempre. Um abraço, vou parar aqui. Tchau, professor.